muitas décadas, o terceiro segredo de Fátima permaneceu um mistério guardado nos arquivos do Vaticano. Este segredo fazia parte de uma mensagem que Nossa Senhora de Fátima deu a 3 crianças portuguesas em 1917, mas ela pediu que ele não fosse revelado ao público até 1960. No entanto, a Igreja conhecia o terceiro segredo e decidiu não torná-lo público por certos motivos que são chocantes. Quais eram os conteúdos do terceiro segredo de Fátima que assustaram tanto a Igreja? Por que esse segredo foi mantido em sigilo por tanto tempo? Hoje você vai descobrir o verdadeiro significado da terceira profecia de Fátima e por que a Igreja está tão aterrorizada com isso. Portanto, fique aqui comigo até o final que preparamos uma surpresa para você. Com seu simbolismo e mistério, nos convida a refletir sobre a fragilidade da nossa existência e a necessidade de um compromisso espiritual profundo. Em 1917, essas 3 crianças portuguesas, Lúcia, Francisco e Jacinta, relataram ter visto aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria. Maria pediu às crianças que rezassem o rosário pela paz mundial, pelo fim da Primeira Guerra Mundial e pela conversão da Rússia. Ela também lhes deu 3 segredos que não foram revelados ao público até o ano 2000. Francisco morreu em 1919. Jacinta faleceu em 1920. E Lúcia foi a única que permaneceu viva com os 3 segredos guardados por muito tempo. O primeiro segredo era uma visão do inferno. O segundo segredo era uma profecia sobre o século XX, incluindo a ascensão do comunismo e as 2 guerras mundiais. Nossa Senhora de Fátima queria que as crianças espalhassem outras partes de sua mensagem, que previam um grande colapso moral no casamento e avisavam sobre grandes tribulações para a humanidade se não se arrependesse dos pecados, especialmente os pecados de impureza. O terceiro segredo de Fátima foi mantido em segredo por muitos anos, o que levou a especulações e teorias da conspiração sobre seu conteúdo. O terceiro segredo de Fátima foi revelado às crianças em 13 de julho e deveria ser mantido em mais absoluto sigilo. Mas por quê? Vamos dar uma olhada mais de perto na história de Lúcia. Em 1943, a irmã Lúcia adoeceu e foi solicitada a escrever o terceiro segredo em uma única folha de papel. Ela escreveu o segredo, selou-o em um envelope e entregou ao bispo de Leiria. Este envelope continha o terceiro segredo que não deveria ser aberto até 1960. Mas ele recusou. Em vez disso, ele o guardou em segurança e depois transferiu para os arquivos secretos da Santa Sé em 4 de abril de 1957 para garantir melhor proteção. Em 17 de agosto de 1959, um momento significativo na história das aparições de Fátima ocorreu quando o padre Pierre Paul Philippe, representando a Santa Sé, entregou o envelope contendo o terceiro segredo ao Papa João XXIII. A entrega foi feita com a concordância do cardeal Alfredo Ottaviani. O conteúdo deste envelope, carregado de mistério e expectativa, foi uma fonte de grande curiosidade e debate dentro e fora da Igreja. O Papa João XXIII, ciente da importância e do potencial impacto do segredo, ponderar, ele decidiu por fim não revelar o conteúdo ao público e devolveu o envelope ao Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé. Anos mais tarde, o Papa Paulo VI também teve a oportunidade de ler o segredo em 1965. Ele, assim como seu predecessor, optou por não divulgar o conteúdo, enviando-o de volta aos arquivos da Santa Sé. Este ato de não divulgar o segredo adicionou uma camada de mistério e especulação sobre o que estava contido nas mensagens e por que os pontífices decidiram mantê-las reservadas. A decisão de ambos os papas sugere uma cautela sobre o impacto que a divulgação poderia ter sobre a fé e a ordem mundial, refletindo a seriedade com que a Igreja tratou as mensagens de Fátima. Qual era o segredo contido na carta que nenhum dos papas queria revelar? 1981, uma tentativa dramática de assassinato chocou o mundo quando o Papa João Paulo II foi atingido por 4 tiros disparados por Mehmet Ali Agca. O ataque ocorreu enquanto o Papa estava em um carro aberto, deslocando-se lentamente pela Praça de São Pedro, diante de uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Esses momentos críticos não só ameaçaram sua vida, mas também marcaram um ponto de inflexão significativo em sua percepção das mensagens de Fátima. Após ser gravemente ferido, e subsequentemente reganhando a consciência no hospital,
Uma de suas primeiras solicitações foi para que lhe trouxessem o envelope contendo a terceira parte do segredo de Fátima. Ao ler o conteúdo do envelope, o Papa João Paulo II ficou profundamente tocado e surpreso, convencendo-se de que a profecia de Nossa Senhora de Fátima tinha de fato se referido a ele. Esta conexão pessoal com a profecia reforçou sua devoção à Virgem Maria e moldou profundamente sua espiritualidade e suas ações futuras como líder da Igreja Católica. Ele interpretou sua sobrevivência como um sinal de que tinha uma missão contínua e urgente, inspirada diretamente pelas mensagens de Fátima, enfatizando a importância da oração, da conversão e da paz. A crença do Papa João Paulo II, de que a bem-aventurada Virgem Maria teve um papel crucial em salvar sua vida durante o atentado em 13 de maio de 1982, que coincidentemente marcou o 64º aniversário da primeira aparição em Fátima, é um dos aspectos mais notáveis de sua fé e de sua interpretação do terceiro segredo de Fátima. Ele estava convencido de que, no momento do ataque, apenas reafirmou sua fé pessoal, mas também o levou a ver uma ligação direta e profunda entre ele mesmo e a figura do bispo vestido de branco mencionada na visão de Fátima. Esta convicção foi tão forte que João Paulo II atribuiu explicitamente sua sobrevivência à proteção de Maria, uma crença que ele compartilhou publicamente e que reforçou durante seu pontificado. Esta experiência pessoal influenciou profundamente sua visão do papel da providência divina em sua vida e liderança, e o motivou a enfatizar a importância das mensagens de Fátima dentro da Igreja. O Papa João Paulo II acreditava que seu testemunho pessoal de fé e sobrevivência estava intrinsecamente ligado ao cumprimento das profecias de Fátima, reforçando a relevância das aparições e suas mensagens. Paulo II teve uma conexão pessoal e profunda com o terceiro segredo de Fátima, particularmente com a visão do bispo vestido de branco, que, segundo o segredo, deveria ser morto. Após sobreviver a uma tentativa de assassinato em 1981, o Papa não apenas recuperou-se, mas também atribuiu sua sobrevivência a uma intervenção direta da Virgem Maria. Ele se identificou explicitamente com a figura mencionada na profecia, vendo-se como o bispo que deveria ter morrido conforme predito. Apesar de críticas e dúvidas sobre se ele realmente poderia ser o bispo mencionado, uma vez que ele não morreu como previsto, João Paulo II manteve uma convicção inabalável de que foi poupado pela intercessão milagrosa da bem-aventurada Mãe. Ele interpretou esse evento não apenas como um milagre, não só fortaleceu sua fé, mas também reforçou a importância das mensagens de Fátima dentro da Igreja, destacando a necessidade de atenção contínua às suas implicações espirituais e proféticas. Mas nada disso explica por que todos os papas hesitaram em ler o terceiro segredo, e aqueles que leram não o revelaram ao mundo exterior. Por quê? Antes de te contar por que os papas não quiseram ler o terceiro segredo, preciso que você preste muita atenção no que vou te falar agora. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas passam uma vida toda sem saber quem realmente são? Isso faz com que elas vivam uma vida triste, que não as satisfaz, pois acabam tomando decisões que vão contra a sua própria, pensando muito no passado, deixando de viver o presente, o agora, que é o que realmente temos. Descobrir-se e se autoconhecer é o ponto de partida para uma vida plena e feliz de verdade, pois só quando você se conhece é que você pode saber com 100% de certeza quais são as melhores opções para você. Talvez você esteja no local errado, com a pessoa errada e fazendo coisas com as quais não concorda, mas mesmo assim ainda não sabe. Você só vai conseguir mudar isso a partir do momento que se autoconhecer e saber de fato quem você é de verdade. Clique agora no link do primeiro comentário para conhecer nosso manual do autoconhecimento. No ano 2000, o Papa João Paulo II fez uma revelação intrigante sobre o terceiro segredo de apenas uma parte de um mistério muito maior que havia sido revelado à irmã Lúcia. Esta declaração abriu espaço para muitas especulações e questionamentos sobre o conteúdo completo e a extensão das profecias de Fátima. Apesar de a tentativa de assassinato do próprio João Paulo II, em 1981 ter sido inicialmente interpretada como um cumprimento do segredo, as palavras do Papa sugerem que esse evento poderia não representar o fim das profecias de Fátima. Essa revelação leva a crer que existem aspectos do segredo que permanecem ocultos e que poderiam ter implicações significativas para o futuro. O que exatamente ainda não foi revelado.
Poderiam essas partes ocultas do segredo conter advertências ou previsões ainda mais graves sobre desafios ainda enfrentarão? A ideia de que ainda há mais para ser revelado sobre as mensagens de Fátima continua a fascinar e preocupar fiéis e estudiosos, mantendo vivo o debate sobre a relevância e o impacto das visões de Nossa Senhora na Igreja e no mundo moderno. O que vou revelar a você são as palavras reais na carta escrita pela irmã Lúcia naquele dia. Escrevo em obediência a ti, meu Deus, que me ordenas fazê-lo através de Sua Excelência, o Bispo de Leiria, e através de Sua Santíssima Mãe e minha. Depois das duas partes que já expliquei, à esquerda de Nossa Senhora e um pouco acima, vimos um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ela dava chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se ao contato com o esplendor que Nossa Senhora irradiava de sua mão direita apontando para a terra. Com a mão direita, o anjo gritava em alta voz: penitência, penitência, penitência. Outros bispos, padres, homens e mulheres religiosos subiam uma montanha íngreme, no topo da qual havia uma grande cruz feita de troncos rústicos de árvores com casca. Antes de chegar lá, o Santo Padre passou por uma grande cidade, meio em ruínas, e com passos trêmulos, afligido por dor e tristeza, rezou pelas almas dos corpos que encontrou pelo caminho. Ao chegar ao topo da montanha, de joelhos ao pé da grande cruz, ele foi morto por um grupo de soldados que dispararam balas e flechas contra ele. Da mesma forma, morreram, um após o outro, os outros bispos, padres, homens e mulheres religiosos, e várias pessoas leigas de diferentes classes e posições. Sob os dois braços ele aspergiam as almas que estavam a caminho de Deus. As revelações detalhadas encontradas nos documentos AES, quais o padre Alonso teve acesso, contêm previsões alarmantes sobre o futuro da Igreja Católica. De acordo com as mensagens de Nossa Senhora de Fátima, essas profecias não são apenas avisos genéricos. Elas especificam eventos significativos que poderiam desafiar as fundações da Igreja e impactar profundamente sua estrutura e seus seguidores. A Virgem Maria, através de suas aparições em Fátima, estava claramente tentando alertar a humanidade e a Igreja sobre crises iminentes que exigiriam uma reflexão profunda e possivelmente mudanças radicais. No entanto, as revelações contêm elementos ainda mais perturbadores que até agora não foram totalmente divulgados ou compreendidos. O que torna essa parte do terceiro segredo particularmente assustadora é a implicação de que os eventos futuros poderiam não apenas testar a fé dos seguidores, mas também provocar consequências drásticas e irreversíveis para a instituição como um todo. Essa parte do segredo sugere uma crise de uma magnitude tal que poderia alterar o curso da história da Igreja Católica e, por extensão, da humanidade. Padre Alonso, o arquivista responsável pelos arquivos secretos do Vaticano, teve um papel crucial na história dos mistérios que cercam a Igreja Católica. Ele não apenas teve acesso à famosa carta que continha o terceiro segredo de Fátima, mas também teve a oportunidade de examinar diversos outros documentos importantes e de interagir pessoalmente com a irmã Lúcia, uma das videntes das aparições de Fátima. Essas experiências únicas lhe deram uma perspectiva rara sobre os eventos profetizados. Antes de falecer, o padre Alonso decidiu compartilhar uma revelação impactante. Ele escreveu que a humanidade enfrentaria eventos terríveis, que eram exatamente os descritos na terceira parte da Carta de Fátima. Essa afirmação de padre Alonso adicionou uma camada de seriedade e urgência à mensagem contida no terceiro segredo, sugerindo que os eventos futuros previstos seriam de uma magnitude e gravidade excepcionais, afetando profundamente o curso da história humana. As previsões não eram sobre calamidades comuns como doenças, desastres naturais ou fome, mas sobre uma crise iminente que ameaçava a própria essência da Igreja Católica. Uma turbulência interna estava se formando, uma que colocaria em xeque as bases sobre as quais a Igreja estava construída. Os próprios líderes da Igreja, aqueles no mais alto escalão, estariam no centro dessa tempestade. A fé, que sempre foi o pilar da Igreja, começaria a esvanecer-se lentamente à medida que muitos dos fiéis rejeitassem Deus e os ensinamentos que há séculos orientavam seus seguidores. Práticas imorais, antes impensáveis, começariam a assombrar a instituição, levando a conflitos internos e disputas que poderiam desestabilizar até mesmo as mais altas autoridades no Vaticano.
As consequências desses desentendimentos e disputas poderiam ser dramáticas, ameaçando até mesmo a posição do pontífice. Este cenário sombrio refletia não apenas uma crise de governança ou moral, mas uma crise de fé, possivelmente resultando em uma profunda reestruturação ou declínio dentro da Igreja Católica. Em agosto de 2018, um evento que muitos temiam se confirmou. Surgiram notícias indicando que vários cardeais do Vaticano estavam envolvidos na ocultação de casos de abuso sexual cometidos ao longo dos anos. Esta revelação abalou a comunidade católica mundial, trazendo à tona a gravidade e a extensão dos abusos que haviam sido escondidos dentro da própria estrutura da Igreja. A notícia provocou indignação e exigiu uma resposta urgente das autoridades eclesiásticas para enfrentar e remediar essa profunda crise de confiança e moralidade dentro da instituição. Entre os líderes da Igreja Católica envolvidos na divulgação do terceiro segredo de Fátima, estavam o cardeal Ângelo Sodano e o cardeal Tarcísio Bertone. Em 2000, esses cardeais tiveram um papel crucial ao tornar público o conteúdo desse segredo, que é parte das mensagens reveladas pela Virgem Maria em Fátima, Portugal. Durante o anúncio oficial, foi enfatizado que o terceiro segredo não era mais de grande relevância. Eles argumentaram que os eventos sérios previstos, como o atentado contra a vida do Papa João Paulo II em 1981, já haviam acontecido, sugerindo que as profecias estavam ligadas apenas a esses eventos passados. Essa apresentação do terceiro segredo por parte dos cardeais teve um impacto significativo na percepção pública sobre sua importância. Ao declarar que os principais eventos alertados pelo segredo já tinham ocorrido, transmitiu-se a ideia de que não havia mais razões para preocupações futuras. Isso levou muitos fiéis e observadores a possíveis alertas ou ensinamentos contidos nas visões de Nossa Senhora de Fátima. Mas eles estavam errados. Nossa Senhora de Fátima, há muitos anos atrás, tentou avisar a todos sobre eventos futuros que poderiam abalar profundamente a Igreja Católica. Essas mensagens de advertência, dadas por ela, eram sobre acontecimentos que poderiam causar grandes problemas para a Igreja no futuro. Agora, olhando para a situação atual do mundo, podemos ver que as previsões de Mãe Maria estavam corretas e que os sinais do que ela disse já estão começando a aparecer. A visão descrita no terceiro segredo é rica em simbolismo. O anjo com a espada de fogo representa a purificação e o poder do Espírito para transformar a realidade. A espada de fogo, que se apaga ao contato com a luz da Virgem Maria, nos lembra que a luz divina e a verdade espiritual podem dissipar até as forças mais destrutivas. A montanha e a cidade em ruínas simboliza a ascensão espiritual através dos desafios e tribulações da vida. A montanha íngreme é um arquétipo de superação, enquanto a cidade em ruínas representa o estado de decadência moral e espiritual que devemos transcender. O martírio do Papa e dos fiéis enfatiza o sacrifício e a dedicação à verdade e à fé, mesmo diante da perseguição e da adversidade. É um chamado à coragem espiritual e à fidelidade a valores transcendentais. O terceiro segredo de Fátima, quando visto sob a ótica dos valores do mente imortal, nos convida a uma jornada de purificação, ascensão e fidelidade espiritual. É um lembrete de que somos seres imortais, capazes de transformar nossa realidade através da luz do conhecimento e da verdade interior. Que possamos, cada um de nós, trilhar esse caminho com coragem e amor, iluminando não apenas nossas vidas, mas também a vida daqueles ao nosso redor.